Maravilha, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo. Esse é o canal Lendo em Movimento. Aqui você encontra análise de ações, a minha carteira pessoal e outros assuntos diversos por aí. Se inscreve nesse canal, deixa o seu joinha, deixa um comentário sobre este vídeo e vamos para a análise de mais um ativo, tá? Mas antes eu preciso explicar uma coisinha para vocês. Antes, deixa eu já deixar aberto uma coisa aqui. Mas hoje nós vamos avaliar uma empresa nova. Então outra coisa que eu preciso mostrar para vocês também. Nós fizemos uma análise da Prio na semana passada e esse vídeo já está disponível no canal. Prio é uma baita empresa, não é uma empresa ruim, não diria nada, mas o modelo de negócio não me atrai. Então eu não coloquei ela na carteira e é muito pela desconfiança de poucos campos que ela explora, mas é, é igual o Sanepar, sabe? Eu decido ficar de fora. Reconheço que é uma boa empresa, mas eu fico de fora, tá bom? Então, beleza. Vamos sem mais delongas aqui. Aqui eu tô mostrando minha carteira. O objetivo não é mostrar minha carteira hoje. Já tem outros vídeos no canal sobre a minha carteira, tá? Atualizados mensalmente. E eu preciso fazer um movimento sobre o Odontoprev. O Odontoprev é uma empresa muito boa, empresa que tem nota inclusive excelente aqui no Fundamentei também, é a 17ª no ranking, mas o Banco Bradesco é um dos controladores com 50% da ordinária e eles decidiram que vão criar uma nova empresa em cima da plataforma de Odontoprev. Então, o Odontoprev vai se tornar uma empresa dentro de outras empresas. Então, eu estou oficialmente não é pulando fora, né? Mas eu acho que isso já está até definido em AGO. Aqui, esse comunicado aqui, ó, vamos ver, ó. Olha, início do prazo de direito de retirada. Então tá acontecendo umas coisas aí já muito desse evento que vai acontecer dessa nova companhia que está sendo criada. Então isso já foi votado na AGO das empresas, né? E isso vai desdobrar em várias ações que não nos cabe porque a gente não tem Odontoprev, mas em algum momento oportuno a gente iria se tornar sócio de Odontoprev, tá? Então, quando surgir a nova empresa, aí vai vir tipo um novo IPO, né, entre aspas, a gente avalia. Mas não, a princípio não é uma empresa que me chamaria tanto a atenção. Não tem vídeo no canal sobre esse assunto, que é a Brad Saúde, né? Bradesco Saúde. Então, vamos fazer aqui a retirada de Odontoprev de forma de forma fidedigna. Então, o Odontoprev está aí removida, não faz parte mais da nossa carteira. E ainda bem que eu não tinha comprado o Odontoprev, porque me dá um trabalho, né? Uma canseira. E aí a gente volta a ter 15 ativos na carteira, distribuído em 13 setores diferentes, tá? Então, beleza. Qual que é o nosso propósito do vídeo de hoje? Nosso propósito é, assim como eu fiz na semana passada, avaliei Prio, e nesse período onde nós não temos resultados de empresas para avaliar do trimestre, né? Só no mês que vem isso vai acontecer. Nós ganhamos tempo com isso. E o tempo que nós ganhamos é justamente de avaliar novos negócios, novas empresas. E eu estou na procura de substituir a Odontoprev. Então hoje nós vamos fazer a análise da apresentação institucional da Unifique e vamos fazer uma análise aqui de como funciona a Unifique, tá? É uma empresa no setor de telecomunicações, é um setor perene, digamos assim, é um setor que não tem grandes emoções, é um setor bem legal e, e a gente vai avaliar essa empresa, tá? Então vamos lá. Então já está aberto aqui, já vou fechar aqui essas duas abas e vou deixar aqui. No final a gente faz aqui a nossa análise e aí a gente decide se ficaria ou não. Com a Prio, eu já fiquei meio assim, né, no final. Eu gostei, mas não gostei tanto e eu fiquei indeciso. Vamos ver se aqui vai acontecer a mesma coisa, tá? Então eu abri várias coisas pra gente conversar aqui. E no final a gente passa pela apresentação institucional da Unifique. Então vamos saber quem que é a Unifique. Primeiro que eu não conheço a Unifique, tá? Eu sou de Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais nós temos uma empresa de banda larga que está crescendo tanto quanto a Unifique. Eu imagino
mas a Unifique tem atuação forte lá no sul do Brasil, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como está escrito aqui, né? Principalmente. Então, ela faz aí o serviço de internet via fibra ótica, também faz internet, também faz telefonia, né? Tem aí TV também, telefonia fixa, para quem gosta, né? Impressionante, né? Para quem acha que o serviço morreu totalmente, né? Eu conheço pessoas que têm telefonia fixa ainda em casa, então a galera vai se adaptando, né? Mas já não é tão um serviço tão rentável, digamos assim, porque a maioria não escolhe não ter. TV por assinatura e data center, né? Então, a empresa tem um negócio bem diversificado, várias linhas de atuação aí, e ela tá com uma frente estratégica de crescimento que é a telefonia móvel. Parece que ela está implementando e construindo a sua própria rede 4G e 5G, então no futuro a ideia é que ela se torne uma operadora de serviços móveis também, tá? Então, ah, a empresa vai aí expandindo a sua operação de forma orgânica, então vai adquirir novos clientes com o próprio trabalho dela, mas ela também está fazendo a construção de novas redes, né? Então, o inorgânico aqui seria por aquisição de carteiras de clientes, por exemplo, a Oi, né, que acabou entrando em recuperação judicial, e aí veio a lei, os clientes foram distribuídos, né, entre as empresas principais de telecomunicação aqui no Brasil, dentre elas a Vivo, a TIM, né, que também tem capital aberto na bolsa, né, são empresas não tão interessantes assim, mas são empresas que têm uma geração de caixa absurda, né, mais ou menos eu conheço assim, e e ela também adquire provedores menores, então ela faz aí a aquisição de uma empresa, torna ela Unifique e a vida vai seguindo, né? Então, é uma empresa que tem aí 29 anos de atuação, foi fundada em 1997 e ela tem sede lá em Timbó. Não conheço essa cidade, Timbó, lá na Santa Catarina. Uma empresa do novo mercado, então só temos ações ordinárias dela, cujo o ticker, né, é FIQ3. Então, preferia muito mais o Unifique, né? Mas o FIQ3 está aqui como ticker, empresa do novo negócio, no novo mercado. Então vamos ver como é que é a posição acionária aqui dela, né? Então vamos abrir a lista completa. Unitar Participações é um controlador. 65% das ordinárias está concentrado nessa Unitar Participações. E o Fabiano Busnardo tem 4% das ações ordinárias. E ele também é um controlador. Imagino que ele deve ser o fundador, né? Está na mão de outros 28%. Esse 28% leia-se Free Float e tem 2% em tesouraria. Então, como você pode ver aqui, o Free Float ele era 24% em 2024 e passou a ser 28%. E parece que a empresa fez algum movimento de follow-on aqui, né? De bonificação. Vamos ver se isso aconteceu aqui. Mas tem aqui os executivos, aí o Fabiano, ele é o diretor-presidente, né? E aí tem o Aldo Pasqualini, Kátia Carla, Gabriel Assis, então não parece ser uma empresa totalmente familiar, não. E aí o conselho de administração tem aí essas pessoas como membros, né? Aqui tem a aba de remuneração dos diretores, então o total de remuneração vai 10 milhões embora com os diretores e conselho de administração, e aí fica 209 milhões aqui, 4% do lucro. A porcentagem é até tranquila, né? Deixa a galera ganhar o dinheiro deles, contanto que façam um bom trabalho, né? É isso que acontece. E em cima da receita é bem ínfimo, né? Então, beleza. Vamos para frente, então. Aqui tem os comunicados, os dividendos. A gente precisa muito ver aqui como funciona a receita, né? Aqui eu até fiz errado lá com a April, né? Eu achava que isso daqui era investidor, né? Mas aqui é uma fonte de receita. Então, em 2024, não tem 2025, mas 2024, 80% da receita é proveniente de internet, né? Depois, 11% vai para a TV, 68 milhões, 5% para telefonia, e aí 2% vai para demais serviços, e tem aqui
um serviço de data center, 19 milhões. Então é uma empresa bem diversificada aqui no negócio, mas concentrada na internet, né? Empresa que tem aqui, ganha dinheiro com a disponibilização de serviços de internet. Beleza? Então a gente passa para o próxima coisa, que é a média aqui, né? A média de negócios, né? A média tem estado na casa dos 3 mil aqui. Às vezes é menos, às vezes um pouquinho mais. Então é uma empresa que tem bastante liquidez para você entrar e sair com tranquilidade, né? A não ser que você esteja aí, tenha 15 milhões aí de ações, de reais para aportar, né? Então você, mas você vai conseguir sair aí em poucos dias da empresa se você quiser. Aqui em um ano a média estava em 1.000, né? Mas essa média subiu bastante aqui em 2026, muito por causa dessa bonificação, eu imagino, né? Tem mais ações em circulação e isso é bom, né? Vamos ver aqui nas ações emitidas e é exatamente isso que aconteceu, né? A empresa tinha 362 milhões de ações em 30 de novembro e aí 31 de dezembro passou a ter 399 milhões. Então foi praticamente mais 30 milhões aí de ações bonificadas, né? Então isso aqui é boa notícia, né? Porque a empresa acredita no seu negócio, e ela tinha dinheiro parado em caixa e aí ela decidiu transformar isso em capital social, né? E aí quando isso acontece, você que já era um investidor de Unifique, você acaba ganhando mais ações em certa proporção, né? Então isso é bom, porque quando ela for distribuir outros dividendos, você recebe mais e além disso você fica mais perto do controlador, porque você tem mais ações emitidas, mais ações em posse, né? Então isso aqui é muito legal, eles aí fazendo um movimento e agora tem 399 milhões de ações. Aqui os investidores, né? Então, a empresa que tem em 2021 tinha poucas pessoas físicas aqui que acreditaram na empresa, mas depois muita gente passou a acreditar no negócio. Agora está em 45 mil pessoas físicas sócias da Unifique, né? Interessante. E aqui vem a cotação, né? Então, essa empresa, ela é muito recente, ela teve a IPO em 2021. Então tá aqui, 30 de julho de 2021, cotada a 6,59. Muita expectativa, né, sobre o negócio. E aí, chegou a bater 2,37 de mínima, mas agora já está em 7,45 de novo. A empresa está, desde que lançou o seu resultado aí, né, principalmente o resultado do quarto tri, a empresa disparou, né, simplesmente. A empresa está chamando a atenção aí do mercado. Cotação por lucro está muito, agora está muito parelha, né? Vamos ver se em algum resultado trimestral eles voltem a ajustar isso para baixo, né? Para a gente conseguir comprar. Mas aqui, por exemplo, a diferença era grande, né? Era para ela estar vendendo R$ 6, você poderia comprar ela a 3. Então, uma oportunidade de negócio interessante aqui, quase no seu mínimo, né? Em 30 de 24 e aí, em um ano já veio aqui uma boa rentabilidade, né? E chegou a bater 7,45, né? Tá batendo 7,45, né? Então, essa é a Unifique. Valor de mercado, ela foi cotada aqui em 2,5 bilhões, né? Mas aí o mercado sempre dá uma dessas, né? Um negócio que tem 100 milhões de receita valer 2 bilhões é um absurdo, né? Na verdade, né? Aqui em 2021 tinha 500 milhões de receita e lucrava 81 milhões, mas mesmo assim, valer 2 bilhões era muita coisa, né? Então, ajustaram o preço para baixo, como diz aqui na cotação por lucro, né? A deveria valer seus R$ 2 mesmo, mas o resto é história, né? Ela continua aumentando sua quantidade de lucro líquido, tá gerando caixa, tá fazendo tudo certinho, e a cotação tá sendo corrigida, né? Então, nada mais justo. Agora ela tá num valor até mais justo aqui, quase 3 bilhões de reais. Retorno histórico. Em um ano tem essa rentabilidade forte aqui já, né? Mas em 4 anos tem uma rentabilidade um pouco mais fraca, né? 27%. Anualizado 6% ao ano, né? É um rendimento ainda muito pífio ainda para Unifique. Então, beleza. A gente chega aqui na tabela, mas eu passo a tabela no final, tá? Então a gente vem para o site de RI da empresa. Tava aqui olhando a apresentação institucional, né?
E aí eu quis abrir uma coisa que eu fazia muito e eu deixei de fazer, né. Eu já dei uma olhada, não vou mentir pra vocês, mas não é um react fidedigno. A da apresentação sim, da apresentação só passei o olho mesmo. Mas, eu gosto de dar uma olhada na história, de como funciona a empresa, né, e tudo mais. Então, aqui a missão da Unifique, né, e aí eles foram fundados aqui em 97, e aí começaram em Santa Catarina, depois eles expandiram, né. E aí, deixa eu ver se tá pequeno pra vocês, né, deve estar. Deixa eu dar um zoom aqui. E aí eles começaram com a internet mesmo, mas depois foram expandindo para outras coisas, né. Então, eles têm inclusive outros negócios, né. Eles têm aqui câmeras de segurança, tem seguro, tem, telemedicina, tem casa inteligente, tem outras coisas aí. A ideia é, facilitar a vida das pessoas de fato, né. Então, esse é o lema da empresa e por isso esse tanto de serviço diverso. Aí tem a missão, a visão e os valores, mas isso aqui é muito papo de ISG, a gente vai deixar para depois esse papo, mas beleza? Aí vamos ver aqui um pouco da história, né. Eu cliquei aqui em cada um desses pontinhos, não sei por que que tá ao contrário isso aqui, né, mas tá tudo bem. Então, vamos ver aqui o que que aconteceu. Timbó Provedor de Acesso era o nome da companhia, né. Tinha que ter um nome legal, né, mas melhor, mas esse foi o nome de fundação da empresa, porque, eles são lá do Timbó, né, Santa Catarina. A operação começou apenas com um colaborador, o Fabiano Busnardo, atual CEO da Unifique. Então, por isso que ele é um dos principais controladores lá com 4% da ação. Aí depois eles implementam um serviço de internet via rádio em 2000. Então dá para ver que o Fábio, esse cara é bem visionário, né? Porque ele começou a empresa do absoluto zero, uma empresa muito recente de 29 anos, e já tá aí na bolsa com IPO, 1 bilhão de receita, né? Bem legal. Aí em 2006 eles vêm aqui com a construção da própria rede de fibra ótica. Em 2010 eles vêm com praticidade, e passam a oferecer telefonia fixa, né? Naquela época tinha muita demanda para isso, agora não mais, né? Mas isso aqui é interessante. 2014 eles mudam para Unifique, né? Então eles fazem uma redefinição de marca, tá? Deve que tava precisando, né? Vamos para 2016, então eles criam aqui a TV Unifique. E aí eles integram a internet, telefonia fixa e TV por assinatura em um único combo, né? Oferecendo mais praticidade aos clientes deles, né? Vamos avançar para 2019 para ver o que aconteceu. Constroem o data center da Unifique, bem legal. 2020 reconhecido como a melhor banda larga fixa do Brasil pela Anatel. E 2021 vem o IPO. E 2022 vem a a a diretoria de inovação, né? Beleza. 2023 vem outros serviços, né? Bem legal. Aí, serviço de câmera de segurança, né? Por aí vai. E aí, em 2024 eles são eleitos pela Anatel como a melhor banda larga, né? Então, estão expandindo aí as redes deles, bem legal o case deles e acabou aqui a história da empresa. Então, eu gostei muito da história, né? Bem legal. Muita visão aqui, né, de negócio deles, principalmente do Fabiano, né? Muita fome, muita sede por crescimento e isso com certeza não deve ter sido fácil, né? Bem legal. Aqui os serviços deles, né? Então eles têm aqui de tudo, né? Tem até uma coisa para investimentos, olha só. Unifique Seguro, bem legal. Unifique Seguro aqui, bem legal mesmo. Aqui vem os reconhecimentos, aqui é bem legal também, porque a empresa consegue vender isso aqui para captar novos clientes, né? E também novos colaboradores, né? Então, 7 vezes a melhor internet do sul do Brasil, aí prêmios concedidos pela Anatel, né? Aí tem o GPTW, né? Que é o Great Place to Work. Esse é um selo bem legal que faz com que a empresa fique desejada, né? Você fica assim, não, eu quero trabalhar para esses caras, hein? Esses caras são Great Place to Work. Deve ser bom trabalhar lá.
porque eles têm esse selo. Eu já participei da pesquisa, é bem legal. Você precisa responder uma pesquisa, aí essa pesquisa é totalmente para GPTW, né? E aí fica aí, não pode ser enviesado pela empresa, né? Bem legal. E aí, outro melhor banda larga. Os caras vencem todo ano esse sistema, né? Esse prêmio. Aqui outras coisas de ESG, bem interessante, né? Ah, eles têm aqui uma parada de ambiental, do social, né? Eles têm aqui uma questão de expansão das redes, né? Isso aumenta a comunicação e a expansão de fibra ótica, né? E por aí vai. Então, tudo isso aí ajuda na sustentabilidade da empresa. Aqui a composição acionária, a gente já viu isso lá no Fundamentei, né? Aí é até bom a gente ver se bate, né? Mas com certeza bate. 399 milhões de ações e aqui já está atualizado, né? 399 milhões de ações. Ações em circulação são 99 milhões. E olha só, né? 4%, 17 milhões de ações. É muita coisa, né? Imagina quando o dividendo pinga na conta desse cara, né? Aí prolabora, né? Mas aí 20 mil ações estão na mão de administradores da companhia, né? Provavelmente na mão de diretores. E já tem aqui algumas ações em tesouraria, bem interessante. Provavelmente recompra de ações que a própria empresa fez. Claro, né? Tem que comprar mesmo, né? Porque a empresa aqui em 2000 e... Aqui, por exemplo, ó, principalmente aqui, ó, tava barato demais. A empresa aumentando o lucro e os caras cotando a R$ 3. Então, era o momento de comprar mesmo. E aí, com certeza, gerou muito valor também, né? Pro acionista. Bem legal isso daqui. E aqui nós vamos cair na apresentação, só que aqui eu não vou ver por aqui, né? Aí já vou fechar o site e vou ver por aqui do nosso PDF, né? Então a gente consegue ver aqui com mais clareza. Então vamos lá para a apresentação institucional deles. Essa aqui é do terceiro TRI, tá? Não achei do quarto TRI, então vamos com a do terceiro TRI mesmo. Então, essa é a Unifique, eleita 6 vezes, né? Já está desatualizado porque são 7 vezes, né? 7 vezes a melhor internet do sul do Brasil. Então, ela com certeza domina aí todo o sul, né? Já tem aí um bom market share. Vamos ver se tem isso aqui na apresentação. Aqui o histórico, a gente viu um pouco desse histórico lá. Então, eles têm aqui o Timbó Provedor de Acesso, né? Esse foi o nome de fundação da empresa, mas depois, em 2014, eles mudaram para Unifique, né? E aí, em 2023 em diante, eles estão expandindo as redes de telefonia móvel, estão com parceria para cobertura nacional, né? E aí estão diversificando o portfólio com novas fontes de receita, câmeras de segurança, telemedicina, seguros e investimentos. Aqui o Fabiano, ele é o CEO e fundador, ele está aí desde o início da empresa, mas tem aí, por exemplo, a Kátia com 11 anos, tem o Jair com 7 anos, né? Que já é diretor. Então, beleza. Reconhece aí as pessoas, né? Esse Luiz deve ser um acionista grande, né? Para ele ser um membro independente. E aí tem uma galera aí já no conselho também. Aqui a visão geral. Então, eles trazem um pouco de como funciona o sul, né? Então, nada melhor do que trazer um pouco sobre o sul do Brasil, como funciona. Então, lá tem 18 milhões de população. 9% da população brasileira está morando no sul do Brasil. E eles têm aí 13% do PIB concentrado por lá. Eles trazem que lá teve uma taxa de desemprego bem pequena, tanto por Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e isso consolida a força da região sul no mercado de trabalho. E aí o setor tecnológico também aumenta, né? E isso aí reflete em aumento de atividade em investimento em tecnologia e inovação, né? Então, eles têm aí um bom PIB per capita, tem 23 milhões de SIMs, ou seja, de chips ativados, né? 8,99% do total nacional, 4 operadoras na área de concessão, provavelmente deve ser a TIM e a Vivo,
A, a Unifique mais uma, né? E aí 6 milhões de acessos à banda larga, né? Esse, eu não sei o que é ISP. Vamos pesquisar o que é ISP. Vamos ver o que é ISP. ISP. O que é? É ao vivo, né? Oh, Jesus. Internet Service Provider, né? 6 milhões. Tem 6 milhões de ISP lá? Isso é muita coisa, é. Muita gente provendo internet, velho. Ah, tá. Acessos, né? E 78% de fibra ótica, beleza. Aqui a estratégia, qual que é a estratégia da Unifique, né? Então, eles querem expandir a base de usuário, então eles querem ter novos negócios, quer consolidar o Rio Grande do Sul, quer atrair o B2B, né? Soluções corporativas, segurança digital, é bom negócio de entrar também, né? Aí, eles têm aqui a estratégia de merger and acquisitions, né? Aí, participação em novos serviços, expandindo presença e diversificando o portfólio, né? Então, onde tiver gente operando e eles gostaram do negócio, eles vão adquirir e tornar ela Unifique também, né? Aqui na eficiência operacional, eles estão aí fazendo uma rede que tem alta capacidade e baixa latência, estão fazendo a cobertura diferenciada em regiões desassistidas, em nichos estratégicos, né? Isso aqui é muito importante, que se a Unifique chega lá e não tinha nada antes, você imagina, todo mundo vai ser Unifique. Os caras vão fazer até blusa da Unifique assim, ó, de tanta gratidão por ter rede móvel 4G, 5G. Então, é isso que é muito importante. Suporte 24/7, isso aqui é o mínimo, né? Redução de churn. Vamos ver se o churn é baixo, né? E a digitalização e automação, chatbots, autoatendimento e roteirização otimizada, né? Importante isso aqui. Porque às vezes a internet cai e você precisa de ter atendimento, né? Não tem jeito. E aqui a eficiência financeira, né? Então eles têm previsibilidade de receita, então eles têm um pouco de receita anual aqui garantida, né? Isso aqui é importante, de anual, receita recorrente, né? Isso aqui é muito bom. Tem que ter gestão de custo mesmo, ótimo, vamos ver se ela é boa nisso aqui mesmo. E aí a alavancagem saudável, vamos ver se ela também é boa nisso daqui. E aí, distribuição consistente de lucros aos acionistas, ela sabe que isso aqui não é eficiente não, tá? Mas aqui eu sei que no Brasil é um pouco difícil não distribuir dividendo porque a galera é tarada por dividendo, né? Vamos lá. Aqui a receita bruta continua muito concentrada em internet, mas já está diminuindo, né? E aí TV e mídia aqui com a segunda maior concentração, né? Telefonia fixa com 4%. Esse gráfico não é bom não, mas a gente vai aceitar, tá? E essa cor aqui é de telefonia móvel, então já está chegando com relevância aqui, né? Então, tem novos negócios acontecendo, que é esse de mais serviços aqui, então uma fonte de receita bem diversificada, né? Isso aqui a gente tem que levar para a vida, né? Você também precisa ter uma fonte de receita diversificada. Então, quando você investe em ações, você diversifica a sua fonte de receita, né? Você pode gerar renda através dos dividendos que você recebe, através das novas ações que são emitidas para você. E aí você passa a ter fontes de receita muito diversificadas, né? Esse dividendo aqui foi do Porto Seguro, esse daqui foi da BB Seguridade. Esse daqui cresceu demais e a gente já está aposentando, vamos vender um pouquinho, por aí vai. Então, isso aqui é um ponto positivo, né? É um ponto positivo ter muito bem diversificado, né? Bem interessante. Aí eles têm 38 mil quilômetros de fibra ótica. Imagina para gerir isso, né? 3 milhões de HP, 240 cidades atendidas com backbone, 80% da rede com tecnologia XGS-PON. Transporte direto. Muito legal, né? Eles puxam isso lá de São Paulo, né? Curitiba. Interessante mesmo, viu? Aqui a evolução do market share. Aqui, esse gráfico é lindo, né? O que a gente está vendo aqui? Ganho de market share da, da Unifique, né? Olha só, desde o IPO. Tinha 399
1.523 da Unifique, e agora já dobrou, né? Então, em setembro de 25. E aí, esse aqui é a Claro, que aumentou muito pouco desde então, né? Mas ainda assim é relevante no estado, né? Em Santa Catarina, né? A Vivo, ela diminuiu um pouquinho, então a galera não curte a Vivo lá. E a Vero, né? Essa Vero é preocupante também, né? A Vero também cresceu bastante aqui. Então lá as marcas regionais são muito dominantes, né? Mas assim, a internet, vamos pegar a internet, né? Ela ficou é, muito pulverizada daí em diante. Eu lembro que lá em casa a gente tinha Vivo e era horrível, cara. Vivo caía toda hora. Daí a gente trocou pra uma regional e agora eles trocaram de novo lá. Sei, na casa da minha mãe, né? Mas a gente foi saindo do monopólio que eles tinham construído porque a rede deles era muito ruim. Então era só chover, mano. Acabava a internet. Crescimento consistente, então Home Passage, 3 milhões aqui, era 1.600.000. Home Connected, 477 mil para 823 mil, 72% de crescimento, né? Muito bom aqui, né? Então, olha só, o crescimento orgânico deles é forte demais, né? Mas eles também estão com o Merge Acquisition também muito forte. Se eles tiverem a oportunidade de comprar, eles desembolsam e crescem, né? Aí o churn, né? Importante, isso aqui é um indicador muito importante para empresas desse tipo, porque, bom, eu vou falar uma coisa para vocês: o churn ele vai ser inevitável. Por quê? Porque às vezes o cara ele só tá mudando de casa, tá indo para outra região e lá não pega, enfim. Então sempre vai ter churn, tá? Mas 1% é bem baixo, é um número bem tranquilo. E aqui já é o consolidado do ano, né? Então, só 2022 aqui que foi um ano de pandemia, né? Eu imagino que mais gente cancelou aqui, mas 1,50 aqui de churn é bem pouco, né? Pensa, você perder 1%, você ganha 50% de clientes e perde 1%, é bem tranquilo, né? Muito bom. Aqui os reconhecimentos, então, já ganhou vários prêmios, já falamos sobre isso. Aqui o 5G, que é o futuro da telecomunicação. Aqui é importante você saber um pouco como funciona, tá? Eu sei muito por alto, não vou falar que eu sou expert, não, porque eu não sou. Mas o que que acontece aqui para essas redes de 5G serem implementadas, né? Você precisa garantir um CAPEX da sua empresa. Você precisa garantir que você vai ter dinheiro para construir essas redes. Então, como funciona? O governo vem e fala, vai ter leilão das redes. Aí você vai lá como empresa e participa. Se você adquirir, você tem que investir, mas aí você ganha uma concessão de 10, 15, 20 anos sobre a rede, onde você pode utilizar e ganhar dinheiro com esse serviço, né? Então, aí que vem o retorno ao seu capital depois, né? Então, eu sei que Vivo e TIM funciona mais ou menos desse jeito. Imagino que a Unifique vai começar a se tornar assim, dado que ela está expandindo forte lá no Rio Grande do Sul e na Santa Catarina, né? Mas, em geral, no sul do Brasil, né? Aqui o leilão, aí uma coisa que eu estava explicando para vocês, nem tinha visto esse slide aqui. Então, licença de 20 anos, esse leilão aconteceu em 21, ano que ela teve a IPO, né? E aí o cronograma do edital tem que ter 100% da construção acontecendo, né? Aqui, ó, cidade de obrigação 5G, olha só o tanto. Então ela tem que ter rede para ter 5G em todos esses lugares, né? Então ela vai ter uma expansão de rede telemóvel muito forte aqui, né? 670 cidades de até 30 mil habitantes em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Muito interessante esse leilão que ela pegou aqui. E aí, já tem aqui 91 cidades com cobertura própria. Esse dado é de setembro. E olha aqui a receita bruta, né? 19 milhões. Chance de acesso de telefonia móvel é bem baixo. População coberta ainda é muito baixa, né? Dado o total. E acesso à telefonia móvel ainda é muito baixo, né? Então tem muito. São 600 cidades, mano. Então tem garantia de aumentar muito a fonte de receita com essa fonte com os planos pré-pagos, né? E aí, olha, 53% de outras portadoras, né? Então,
lá na cidade do cara pegava ruim, aí falou, pô, chegou os caras aqui com 5G, vou ligar pra eles. E aí, os caras estão pegando aí clientes dos outros caras, né? É assim que vai ter que ser. E ela tem o leilão, né? Então tem muita. Se eles mantiverem esse churn nesse nível e continuarem crescendo receita aqui, vai ser muito interessante ver essas 600 cidades cobertas pelo 5G, né? Aí, muito interessante. Aqui é IoT, novos negócios, né? Então eles têm aqui um tanto de coisa eles têm um tanto de coisa aqui com ideias, né? Empresas logísticas, grandes indústrias, ah, oportunidades específicas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Agronegócio, logística, Smart City, né? É muita coisa interessante aqui mesmo para a Unifique. Aqui mais para o mercado B2B, né? Aqui um pouco dos resultados, então, tem que falar, né? Receita bruta em terceiro trimestre, ó, triplicando aqui em 4 anos, né? Muito bom aqui. O lucro bruto a mesma coisa, né? Triplicando aqui, foi a 161 milhões. Então eles conseguem controlar bastante os gastos fixos deles, né? Aqui o EBITDA e margem EBITDA deles é muito forte, né? 50%. Então eles têm uma estrutura de custos e de lucro bruto muito forte, né? E aí 155 milhões de EBITDA, a empresa gasta quase nada com os seus gastos gerais administrativos aqui, é bem interessante. E aí o lucro líquido vai a 64 milhões, né? 21% de margem que está aumentando à medida que o tempo vai passando, né? Bem interessante. E o crescimento aqui no segundo para o terceiro foi de 43%, né? Então o desempenho financeiro da Unifique tem sido espetacular, né? E tem mais, tem mais para onde crescer aqui. Aqui é sobre a dívida, né? Bem interessante, né? Uma empresa que não tem quase nada de dívida, né? Em relação ao seu EBITDA, é 61 vezes, 0,61 vezes, é bem tranquilo. Tem muito caixa, né? Prazo médio da dívida é de 2 anos e meio, então a empresa tem espaço aí, se acontecer mais merger and acquisition que apareça, ela vai fazer a aquisição, é bem tranquilo, tá? Aqui o mercado de capitais, então, olha só o dividend yield dela, né? 6%, agora ficou 5%, né, em setembro de 25. Então, dividendo sobre juros sobre capital próprio, né? Então, aqui eles também apontam para como aumentou, né? Os investidores, pessoa física, né? Era isso e agora é 43 mil, é muita coisa também, muito interessante. E acaba, tá? Ó, eu gostei da empresa, hein? Bom, vamos pegar. Eu tô lendo um livro do Peter Lynch agora, e esse livro ele é bem interessante, porque reúne lá os discursos do Peter, do Charlie Munger, do Charlie Munger. O Peter Lynch eu já li. E é bem interessante porque lá ele fala uma coisa muito legal. Você não entende do negócio, você fica de fora. Então aqui é muito fácil, pô, porque você vive isso aí diariamente na sua casa, pô. Você sabe como é que funciona. Você contrata um serviço, a empresa vem aqui, instala para você, você passa a usar e boa, né? Vai pagando a mensalidade. É uma empresa essencialmente do setor de serviços, mas que está entrando no serviço na prestação de serviço de telecomunicação, né? Então, mais do que uma operadora de banda larga, ela também vai com certeza despontar entre uma das principais empresas. Claro que assim, é uma empresa que vai incomodar os grandes? Vai. Porque, pô, tem 1 bilhão de receita aqui. Vamos olhar aqui, por exemplo, Vivo e TIM. Não se compara, pô. Não tem comparação. Olha aqui, ó. Vivo. Ah, deve ser telecomunicações, né? Telefônica. Ah, Telefônica. 132 bilhões de market cap, mano. É gigante. Vamos ver aqui quanto que teve de receita no ano passado. 59 bilhões, pô. Então, pô, possível, né? Os caras são muito grandes, mano. Vamos ver TIM. TIM bate de frente com a Vivo. TIM.
Tim. Vamos ver aqui. Não, 26 bilhões. A Vivo é maior, né? Mas mesmo assim, pô, é uma empresa que cresce receita mais baixo agora, né? Aí o lucro variou mais para cima aqui, né? Mas o resultado financeiro variou para baixo, depreciação e amortização aqui ajudou, né? Mas enfim, pô, do setor, certamente é uma das melhores, tá? Porque é um IPO recente, empresa que está aí crescendo, né? É a empresa que tem maior nota dentre as de telecomunicação. Tem essa BrisaNet aqui também, né? É região Nordeste, olha só, nota 4. Qual que é mas é 80 no ranking. Mas é uma empresa bem menor aqui que a Unifique, por exemplo. Vamos ver quanto tem de receita a BrisaNet. 25% de retorno anual para baixo, né? Mas a IPO bem recente também, né? Aí, ela veio também junto com a Unifique, né? Então, vamos ver aqui como é que tá a receita. O lucro não tá saindo do lugar, né? Mas tem muita depreciação e amortização aqui também. Apesar de a receita tá subindo bastante, né? Mas tem dívida mais elevada, o resultado financeiro machuca um pouquinho mais a empresa aqui. Mas não tem um crescimento tem um crescimento comparável no EBITDA e no lucro bruto cai um pouquinho, né? Porque tem mais depreciação e amortização aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. A gente está gerando fluxo de caixa operacional, empresa promissora também, né? Não é empresa ruim, não. A custa de muito investimento, tá crescendo bastante, mas aqui pode ser mais pelo merger and acquisition, né? É. Então, o valor do leilão lá para Unifique foi melhor, né? Mas beleza, assim, do setor, eu acho que certamente é uma das melhores, tá? Claro que não vai brigar aqui de frente ainda com o TIM Telefônica. Por favor. Mas, se você quer um negócio que está começando, Unifique é bem interessante, tá? E a gente vai terminar o vídeo falando aqui sobre a tabela da Unifique, né? Então, por que que a cotação tá indo pro alto agora? Porque a empresa está entregando o seu resultado, né? E tá bem redonda. Você vê aqui que a depreciação e amortização cresce, porque teve investimento forte aqui em 21 também, ó. Olha só a diferença. Mas a receita cresce bastante, porque eles estão conseguindo adquirir muitos novos clientes. É o que talvez não esteja acontecendo lá com a BrisaNet, né? Os 41% anual que cresceu receita, e aí o EBITDA e o lucro bruto praticamente acompanha, né? O EBITDA até que não, por causa da depreciação e amortização. Mas margem EBITDA muito forte, né? Deixa eu ver quanto que é a margem EBITDA lá da BrisaNet. Vamos ver. Foi o RI. Aqui, ó. Quanto que é a margem EBITDA da Brisa, da TIM e da Telefônica? Vamos ver. Só ter esse nome BrisaNet é estranho, né? Mas tá bom. A margem EBITDA menor, né? Então é uma empresa que tem um custo um pouquinho maior para girar. Mas já a margem EBITDA é muito boa, né? Acima de 40% para essa empresa é muito bom. Aqui, margem EBITDA comparável a de grandes, né? Da Unifique, né? Vamos ver da TIM. A margem EBITDA de 42%. É uma empresa que gera muito caixa operacional mesmo, né? Caixa muito grande. Muito interessante. Vamos ver aqui, vamos continuar vendo a tabela. Então, o resultado financeiro, obviamente, cresceu, porque ela aumentou um pouco a sua dívida, muito principalmente depois de 2021, né? Olha só, quanto que a dívida variou para cima, né? Mas agora a dívida está um pouco mais controlada. E aí o resultado financeiro não está pesando tanto assim, né? E aí abre espaço para o lucro líquido crescer, o mesmo que cresce o lucro bruto, né? Então, a empresa que não tem muito custo para baixo, e aí a margem líquida fica em bons patamares, né? Claro, vai variar nesse primeiro momento, mas acima 2 dígitos aqui de margem líquida é um negócio bem interessante, onde dificilmente vai dar
um prejuízo, assim, ela nesse caminho que ela já está, de adquirir novos clientes, de expandir a rede do 5G, que é uma coisa muito boa, né. Pô, por mais que a receita é baixa, vamos pegar aqui, ó, telefonia, 68 milhões, não, esse aqui, ó, 68 milhões de telefonia, mas ainda tá atendendo nem 10% das cidades, né. Então, eh, você fazendo uma regra de 3 aqui, você já sabe, né, receita vai vir monstra, crescendo isso aqui, à medida que o tempo for passando, né, vai ser muito interessante. E aí a empresa tem um bom ROI, né, ROI absurdo, 19%, ROI bom, tem bom caixa, então a empresa, gera muito caixa equivalente aqui, muito interessante, níveis do dívida líquida sobre EBITDA muito bom. Aqui o fluxo de caixa operacional parecido com a Brisa até, né, saiu de 39 milhões para 554, aí varia igual a receita, porque aqui a depreciação e amortização, não atrapalha, né, e aí o Capex aumenta muito mesmo, não tem jeito, e o fluxo de caixa livre fica mais positivo do que negativo, aí depende do ano em que vier muito, fluxo de caixa de financiamento, né, esse ano especialmente foi um ano muito forte de 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 investimento, né, provavelmente foi o ano de 2021, né, e foi, né, foi ele mesmo, onde a empresa teve que contrair um pouco de dívida aqui. Tem um payout grande, então, de fato, eles pagam muito dividendo. Deu 10% de dividend yield aqui, né. Acho que aqui conta com bonificação. Então, a empresa tem aqui bom patamar de geração. Então é isso, tá. É uma tabela bem redondinha aqui para a Unifique, né, muito interessante, muito bom. Os gráficos a gente não costuma ver muito não, nem os comparativos também. Mas, cara, gostei, viu. Empresa boa aqui, eu ainda não vou comentar, mas certamente eu vou fazer aqui o o vídeo sobre o quarto tri, certamente eu vou colocar na minha carteira, né. Eh, ainda não vou dar nota 5 ainda, porque eu quero olhar o resultado do quarto trimestre, mas já vou colocar ela aqui para dentro da carteira, né. Pô, já é uma empresa que eu tô namorando há algum tempo, confesso para vocês, mas gostei do que eu vi aqui, tá. Aqui, ó, ticker? Não, né, aqui, né, incluir ativo. Unir, não, é FIC3. Não, isso não, eu nem sei o que que é isso, cara. É, FIC, FIC3, aí, ó, FIC3 adicionada na carteira, aí, ó, substituir o Odontoprev com sucesso. Vou dar peso igual a todos aqui, né, como sempre, e aí a gente pode vamos definir aqui pelo quanto a gente tem, né, e aí, ó, por último aqui a gente tem essas outras empresas que estão em vermelho precisam de aporte, né, mas afinal a gente não tem quase nada de ações delas, né. Mas é isso aí, rapaziada. Bom, é isso aí, esse é o vídeo sobre o Unifique. Então, o que que vai acontecer no próximo vídeo? Nós vamos visualizar o resultado do quarto trimestre de 25 da Unifique e vamos acompanhar ela daí em diante. Essa foi a apresentação institucional, onde nós vimos juntos o que que a empresa faz, quais são os negócios, como é que é a estrutura de capital, vimos
um pouco dos resultados através da tabela e já vimos que os resultados são muito bons e vamos ver como que a empresa se porta com os relatórios e tudo mais. Mas enfim, já achei aqui uma substituta à altura da Odontoprev, empresa tão boa quanto e nosso foco é esse, colocar bons ativos na carteira. Ativos mais ou menos a gente não coloca, bons ativos sempre. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Mais uma vez, um vídeo longo, hein? Mas não tem jeito, né? A apresentação institucional é pesado mesmo, né? Mas estamos aqui para isso. Se inscreve nesse canal, deixa seu joinha e até o próximo vídeo de análise. Tamo junto. Valeu, um abraço.